Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que o Pacto da Graça é apresentado na Escritura pelo nome de testamento, em referência à morte de Jesus Cristo, o testador, e é a herança eterna com todas as coisas a ela pertencentes legadas neste pacto. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças dadas ao povo hebreu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Essa dispensação chama-se o Antigo Testamento. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todos os povos, aos judeus, bem como aos gentios. Isso é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo de número 8, que trata sobre o pacto de Deus com o homem. E este já é o nosso conhecido programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Igreja Congregacional do Geisel. E você que é ouvinte da CPAD FM 96.1, evangélico ou não, é nosso convidado até às 13 horas, mais ou menos, estarem conosco, ouvindo o melhor da Palavra de Deus, de forma simples, é verdade, mas de forma pura. A nossa intenção é tão somente sermos instrumentos do Espírito Santo para levar até a sua casa, até a sua família, até o seu trabalho, até o seu coração, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Com certeza, Deus tem, através dessa programação, algo para a sua alma, para o seu bem-estar espiritual, através das canções que serão tocadas, através dos estudos bíblicos que serão ministrados, das orações, enfim. Então fique conosco, você que está agora fazendo aquela refeição abençoada, agradeça a Deus pelo pão de cada dia e receba também o alimento espiritual, o pão do céu, ok? Nós vamos começar, como sempre, com oração, né? Invocando a bênção de Deus, adorando a Ele em espírito e em verdade, e logo em seguida voltamos com muito mais, inclusive com o quadro A Bíblia Pergunta e Você Responde, hoje com a nova pergunta, a pergunta do mês de agosto, e daqui a pouco nós vamos dizer qual é, ok? Então se prepare aí, fique sintonizado, porque você só terá o que ganhar. Vamos invocar a bênção do Senhor em oração. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo início desta tarde, deste dia.
Queremos te agradecer pela CPAD-FM, pelos nossos queridos ouvintes que estão aí para ouvir a tua santa e bendita palavra. Pedimos uma bênção especial para esta programação, que em tudo o teu nome seja honrado, celebrado, proclamado e glorificado. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Te adorar, para te exaltar, estamos juntos em teu altar. Queremos te dar honra e louvor, te agradar com todo o nosso amor. Nada pra pedir, só agradecer, tua santidade bem dizer. Nosso coração necessita mais do teu poder. Abraça o teu povo, meu Senhor. Com o teu imenso amor, queremos sentir a tua mão. Derrama sobre nós a tua unção. Abraça o teu povo, meu Senhor. Abraça com o teu imenso aqui, podemos sentir tua presença santa entre nós. Bom é estar assim, bem perto de ti. Teu povo quer ouvir a tua voz. Abraça o teu povo, meu Senhor. Com o teu imenso amor, queremos sentir a tua mão. Derrama sobre nós a tua unção.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Rádio CPAD. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 10 minutos. Acabamos de ouvir, na voz de Marco Aurélio, a linda canção Abraça o Teu Povo. E queremos dedicar a mesma a todos os nossos ouvintes de Cadeira Cativa, em especial aos nossos amados aí do WhatsApp, que já estão na ativa, né? Deus abençoe a cada um deles. E hoje estaremos começando uma nova etapa do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Daqui a pouquinho estaremos abrindo os nossos microfones para cada um dos amados ouvintes participarem. A pergunta do mês é a seguinte, anote aí, viu? Qual o nome do profeta do Novo Testamento, filho de Zacarias e de Isabel? Vou repetir. Qual o nome do profeta do Novo Testamento, filho de Zacarias e de Isabel? Você já sabe qual é a resposta, então daqui a pouquinho, logo após o estudo bíblico, você vai ter a oportunidade de ligar e participar do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde, concorrendo a mais um brinde neste mês de agosto. Mas agora é hora de estudarmos um pouco a palavra do Senhor, o quadro, uma visão panorâmica, né, da Bíblia, dos livros da Bíblia Sagrada, como você já está acostumado. E hoje estaremos estudando mais um livro, né, importantíssimo, com o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que já se encontra aqui nos estúdios da CPAD FM 96.1. Então, fique ligado, porque Deus tem algo para a sua vida nesta tarde. A pregação da Palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Que livro estaremos estudando hoje da Bíblia Sagrada? Paz do Senhor, pastor Samuel, paz do Senhor, nossos queridos ouvintes, especialmente os irmãos de nossa igreja estão no WhatsApp, né? É verdade. Aqui mandando mensagem para nós, tem o Massal, o presbítero Evandro, Diácono Massal, o presbítero Evandro, a irmã Lúcia, família, Lígia, André Fragoso, o nosso irmão Bruno, a Risolene e outros irmãos queridos que estão aí nos ouvindo. A paz do Senhor, Deus conceda a todos hoje um restante de dia abençoado na sua presença. Samuel, nós vamos hoje compartilhar com nossos queridos ouvintes acerca do livro de 2 Crônicas, né? Este relato extraordinário, né, da palavra do Senhor, que traz lições importantíssimas para a vida do povo de Deus em todas as épocas, especialmente da igreja da atualidade, né? E este livro é uma sequência natural de 1 Crônicas, né, que no cânon hebraico é um livro só. Primeiro e Segunda Crônica é um livro só, o livro de Crônicas, e este livro encerra o livro do Antigo Testamento. O cânon sagrado dos Hebreus termina com o livro de Crônicas, né? Muito bem. Na ordem cronológica, né, pastor? Na ordem cronológica, exatamente. O nosso termina com Malaquias, mas no cânon hebraico, porque se você olhar o contexto da mensagem de Malaquias que eu escrevi no boletim desse próximo domingo, ele está dentro, já no final, naquele período quando o pessoal retorna do cativeiro babilônico para viver na terra de Israel novamente. Aí ali tem um contexto de Malaquias, né? Muito bem. O título
crônicas, deriva-se do registro cronológico da história sagrada, do ponto de vista sacerdotal. Muito bem. A autoria dele é anônima, o autor não é identificado. O autor provavelmente tenha sido o sacerdote escriba Esdras, no ano 430 a.C. aproximadamente. O tema deste segundo Crônicas, é adoração verdadeira, avivamento e reforma, porque nele encontram-se o registro de 5 reformas que aconteceram no reino de Judá. As 3 mais significativas de Josafá, Ezequias e Josias, mas teve também outras 2, na época de Asas e de Joás. Muito bem. O propósito da escrita deste livro tem um propósito histórico, que é apresentar aos repatriados, remanescentes, um registro sucinto sob a perspectiva divina da história do reino teocrático. O teológico é justamente com esse registro da história lembrar os remanescentes que a obediência à aliança que Deus estabelecera com Israel, a obediência traz bênçãos e felicidade, e a desobediência, juízo de Deus, como aconteceu. Esse livro tem as seguintes características especiais. Os registros de 2ª Crônicas correspondem aos registros de 1ª e 2ª Reis. Justamente verdade, todo aquele processo de divisão do reino de Israel em 2 reinos. Então, 2ª Crônica contempla este mesmo período, só que o enfoque é no reino de Judá. Ele dá um enfoque especial ao templo que fora construído e consagrado ao Senhor. O Salomão. Salomão, exatamente. Enfatiza o livro 5 avivamentos espirituais, como eu falei. O avivamento sob Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias, sendo os mais importantes de Josafá, o de Ezequias e o de Josias. Enfatiza exclusivamente o reino de Judá. Quando faz referência ao reino de Israel, é de uma maneira assim muito insignificante, porque a mensagem fora dada aos remanescentes que voltaram do cativeiro para a terra de Israel e precisavam ouvir novamente aquela história para consolidar a fé deles e a esperança messiânica também. Há uma mensagem exortativa do livro, que é buscar ao Senhor com diligência e de todo o coração. Há um registro de 15 vezes dessa expressão buscar ao Senhor. Então, buscar a Deus neste livro, através da palavra, através da oração em particular e especialmente da adoração pública. Esboçando o livro, você vai dividi-lo em 2 partes. A primeira parte corresponde a Salomão, contribuições de relevância do seu reino. Nós temos a instituição da liderança de Salomão no reino de Judá, a construção do templo, a dedicação do templo, que aí você vai encontrar a instalação da arca de uma forma correta, não houve aquele episódio negativo no reino de Davi, quando trouxeram a arca da aliança. Então, quando a arca vai para o santuário, vai conforme aquilo que foi especificado por Deus, nas mãos dos levitas, com aqueles varais, etc, etc. O discurso de Salomão, a oração consagratória, a glória de Deus que enche o santuário depois que ele faz aquela oração ao Senhor, os sacrifícios e festas consagratórias e uma promessa e advertência divina, inclusive aquele famoso texto de 2 Crônicas 7 e 14. Muito bem. A outra parte deste esboço dentro do reino de Salomão, a fama de Salomão, as realizações que ele fez, as colônias que ele estabeleceu, a política usada por ele, os elogios da rainha de Sabá, que ficou entusiasmada com o que viu em termos de grandeza do reino de Judá, e as riquezas de Salomão. E vai também encontrar, nesta parte dedicada a Salomão, a sua morte, que é registrada no capítulo 9, 29 a 31. A segunda parte do livro fala sobre os reis de Judá, de Roboão até o exílio, que vai do capítulo 30 até o capítulo número 36. Você vai encontrar nesta parte o seguinte: a divisão e o reinado de Roboão, o reinado de Abias e Asa, o reinado de Josafá, os reinados de Jorão,
Acasias e Atalia. Aí tem aqui uma mulher que usurpou o trono, né? Entrou sem ser convidada, né? E essa mulher causou um rebuliço muito grande e matou os seus netos e por aí vai. Muito bem. O reinado de Joás, o reinado de Amazias, Uzias e Jotão, o reinado de Acais, o reinado e reforma de Ezequias, o reinado de Manassés e Amon, o reinado e reforma de Josias, os sucessores de Josias, o exílio, e o livro termina com um decreto de Ciro, governante persa, para que os judeus retornassem para ocupar novamente a sua terra, a terra de Israel. Com isso nós terminamos essa exposição, né, e que Deus possa abençoar os nossos queridos ouvintes nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Pastor Eudes, no estudo de 1 Crônicas, semana passada, vimos a importância, né, das genealogias. O livro de 1 Crônicas narra muito, né, a questão da descendência diversos dos judeus, capítulos, né? Até mesmo pelo fato de eles terem vindo do cativeiro para não perderem, né, a identidade. Identidade. E inclusive isso, em relação a alguns ofícios dentro do reino teocrático, né, que já não existia mais. No entanto, o templo fora reconstruído, o culto já tinha sido restaurado, uma série de coisas. Então, esses registros dão, por exemplo, uma consistência ao sacerdócio principalmente. É verdade. Isso a gente não vê em 2 Crônicas, né? Essa questão genealógica. Não. Mas tem, no caso como o senhor abordou, uma retrospectiva, né, de 1 Reis, com enfoque no sul. Porque é o seguinte, para você estudar 1 e 2 Crônicas, você tem que colocar outra Bíblia aberta em 1 e 2 Reis, porque é a mesma história. Né? Só que com enfoque diferente. 1 Reis começa com a divisão do reino de Israel. 1 Crônica também. Aí você vai encontrar, ou melhor, 2 Crônica também fala sobre isso aí. Com a divisão do reino e também o consequente reinado de Roboão, né, e a divisão do reino e por aí vai, né? Então há uma espécie de retrospectiva, mas com um enfoque diferente, não uma mera repetição, né? Basta dizer o seguinte, Samuel, que, por exemplo, no livro de Crônicas, os pecados dos servos do Senhor, eles são amenizados, né? Eles não são pintados com letras, escrito com letras tão fortes como é em Reis. Por exemplo, o pecado de Davi, praticamente não há uma menção sobre ele. Né? Por quê? Porque o enfoque é outro, o enfoque é sacerdotal. Então, como diz o apóstolo Paulo, tudo que está escrito na palavra de Deus realmente é útil, né, e proveitoso, né, para o povo de Deus. Então, nós vemos aqui algumas coisas que são destacadas, como o reino de Salomão, né, o que aconteceu depois que ele morreu, os reis que foram obedientes, os reis que foram desobedientes. Há também um enfoque sobre os profetas que seguiram a mesma trilha, uns obedientes, outros não, uns falsos, outros verdadeiros. Mas temos aqui umas novidades também, não é? Por exemplo, temos o caso do profeta Zacarias, né, que não é muito abordado nos outros livros históricos. E temos também o caso do rei Uzias. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses dois personagens para nós nesta tarde. Esse rei Uzias, por exemplo, é aquele mesmo Uzias que o profeta Isaías viu narra no capítulo 6 do seu livro, né? Quando ele teve a visão do seu chamado? Exatamente, porque diz lá, o livro de Isaías começa no ano em que morreu o rei Uzias, né? Então aquele Uzias era o famoso Uzias, que era da casa de Davi, que conseguiu fazer um governo extraordinário, começou muito bem, não é? Ele buscou a Deus, Deus o abençoou, usou o profeta para animá-lo, etc, né? Mas lá na frente, quando ele cresceu muito, não conseguiu administrar o sucesso e caiu, né? Na fraqueza, e foi censurado por Deus, né? Interessante que o profeta Isaías, ele diz no capítulo 6 que neste ano em que o rei Uzias morreu, ele viu a glória de Deus, né? Os anjos proclamando a santidade do Senhor e a sua vocação profética. Agora, o interessante é que o rei Uzias, né, ele não foi mencionado ali por acaso, né, pastor? Ele de certa forma,
foi um rei, como o senhor acabou de falar em outras palavras, glorioso, um rei que teve sucesso, né? Ele chegou a fazer fortificações, conquistou, né, venceu muitas guerras, conquistou muito território. Então foi um rei bem afamado. Só que, como o senhor falou, ele não conseguiu administrar a sua glória, né, o seu sucesso. Que não é fácil, né? É verdade. E ele acabou cometendo um ato, né, aonde comprometeu toda a sua vida, todo o seu ministério. E isto é narrado, né, aqui em 2 Crônicas, onde lemos sobre um episódio da vida dele em que ele fica leproso. Conta um pouco sobre essa questão, né? Primeiro você tem que entender o seguinte, Samuel, que, aliás, nós temos que entender, né, que os profetas, eles foram levantados por Deus em época de crise na vida do povo de Israel. Se você abrir o livro de Isaías, diz o seguinte, que Isaías, ele pregou a mensagem dele na reinado de Uzias, Jotão, o seu filho, porque como ele, leproso, não pôde mais governar, Jotão ficou como o regente do reino, sem ser ainda consagrado reino, né? Acais e Ezequias. Então, foi um ministério muito grande, quer dizer, em termos, além de importante, foi também longevo, que teve muitos anos, né? Ele passou trabalhando praticamente em 4 reinos, né? Muito bem. Então, essa questão do Uzias, né? A menção dele nesse livro de Isaías dada a importância dele como rei de Israel. E isso é até bom porque contextualiza o livro na época em que esses personagens existiram. É como se fosse uma prova histórica da veracidade do livro. Quer dizer, cita-se o nome de reis que são da história do povo de Judá, de Israel. Eu acho interessante essa menção de Isaías sobre o ano da morte do rei Uzias, porque ele era um rei glorioso. E foi neste ano que ele morreu, né, em que Deus aparece em sua glória para Israel. É como se dissesse, né, a glória de Deus não se apartou de Israel porque o rei Uzias, que tinha sido um grande rei, tinha morrido, né? Porque Deus não depende dos homens para levar à frente os seus desígnios, né? E no capítulo 26 de 2 Crônica é mostrado o fracasso do rei Uzias nessa questão de ele não saber administrar a sua glória, o seu sucesso, que era provinda também da parte de Deus, né? É interessante. Quando ele entra, no caso, no templo, exatamente. Porque para fazer algo que não lhe era lícito. Exatamente. Presta atenção, no meio do povo de Israel existiam as instituições bem definidas, né? O rei governava, não é? Governava o povo. Em termos políticos, mas quem operava dentro do santuário eram os sacerdotes. Quer dizer, a grandeza de Uzias levou a usurpar uma função que não lhe fora destinada por Deus. Ele era ungido do Senhor, mas para aquele tipo de atividade, né? Ele não poderia entrar num trabalho que era de outro segmento. Então ali foi a ruína dele, porque ele entrou no santuário, que oferecia sacrifício, os sacerdotes se opuseram a ele, aí ele ficou leproso, aí ficou agora afastado, sem nem ter condição mais de governar. Quem governava é o seu filho Jotão, que mais tarde foi consagrado rei de Israel, ungido rei de Israel. E morreu leproso porque ele quis, não é, fazer algo que era somente para os sacerdotes realizar. Exatamente, ele era ungido, mas o sacerdote também era ungido, como os profetas também eram ungidos, mas cada um... É como nós dizemos no interior, né? Cada macaco no seu galho, né? É verdade. Cada um trabalha naquilo que Deus chamou. Então, é perigoso até para nós, hoje na dispensação da graça, a um obreiro querer entrar em outra área. Por exemplo, eu tenho assim informação, né, histórica da nossa denominação, de uma pessoa que foi consagrada evangelista, não é, mas que aspirava a ser pastor. E muito bem, então a denominação o consagrou pastor, mas ele era um evangelista vocacionado por Deus. Resultado, deixou o ministério de evangelista e se deu mal no ministério de pastor, que foi obrigado a sair de uma igreja que ela pediu, pelo amor de Deus, que ele saísse do ministério. Então as pessoas têm que entender, se Deus chamou, fique ali até o ponto de Deus remover, mas não entra no outro ministério, que pode acontecer um problema como aconteceu aqui com Uzias, esse grande rei de Judá, né? É verdade, foi até uma questão de abuso de autoridade da parte de Uzias, né? Exatamente. Ok. E a questão do profeta Zacarias, pastor, que mataram ele, né? É possível, né?
alguém atentar contra a vida de um servo de Deus ao ponto de tirá-la, né? Como foi o caso de Zacarias? É o que acontece na palavra de Deus, né? Os registros da palavra de Deus. A pessoa, o ministério profético era um encargo assim muito pesado, né? Porque o profeta ele confrontava. O sacerdote não só fazia se ocupar com os cultos no santuário, mas o profeta ele arguía as pessoas, os governantes, né? Ele enfrentava os erros, né? Isso aí nem todo líder gosta de ser confrontado. Então, quando Zacarias bateu num dos reis de Judá, o resultado é que ele foi assassinado, né? Assassinado e é o famoso Zacarias, tudo indica, do livro de Zacarias, o penúltimo livro da Bíblia, né? Do Antigo Testamento que nós já... Eu trouxe até ele aqui, a história dele aqui nesse boletim da igreja que nós distribuímos no domingo passado. Interessante que quando ele estava morrendo, ele disse, o Senhor está vendo, né? E toma as providências, né? É verdade. Nos últimos estudos que tivemos aqui, eu acho que sobre o livro de Reis, falamos sobre o episódio de Eliseu, né? Que alguns jovens o insultaram e ali Deus tomou providência imediata, não é? Porque insultando o profeta estava insultando também a Deus. Já no caso de Zacarias foi diferente, pastor. Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele, mas ao mesmo tempo Zacarias estava certo de que Deus ia tomar as providências. Então, como a gente pode ver aquela questão de alguém fazer o mal contra o juízo de Deus e Deus permitir? Porque há quem diga que Deus não permite, né, que seus servos sofram, chega a passar por dificuldades e até fatalidades, né? Porque é ungido de Deus, ele é especial, é mais que vencedor, mas é possível Deus permitir que algo dessa natureza aconteça com seus filhos? Claro, inclusive eu vou dar uma informação aos queridos ouvintes que é preciso a gente olhar com muito cuidado. A vocação, estava dizendo aqui ao Lucas, que antecedeu aqui ao Erivan, o controlista aqui desta mesa de som da CPAD, dos estudos da CPAD, é que a vocação da igreja é sofrer por causa do Evangelho. Né? É verdade. Lá em Filipenses, Paulo disse que Deus ele nos deu não somente a honra de crermos, mas também sofrermos por causa de Cristo. Né? Então, os ministros do Evangelho têm que estar preparados a sofrer. E não, porque hoje em dia, outro dia eu encontrei um obreiro, há um tempo atrás, né? Aí se regozijando que tem entrado na justiça porque tem uma oposição. Eu digo, meu Deus do céu, por que não deixa nas mãos do Senhor? Né? Porque a nossa vocação é sofrer por causa do Evangelho. Nós não estamos autorizados a nos vingar por nós mesmos, está nas mãos de Deus. Né? Então, e principalmente essa atividade profética era um risco muito sério, porque Deus... Um risco de vida. Deus permitia. E outra coisa, por exemplo, a Bíblia diz lá em Timóteo que os pecados de alguns homens se manifestam antes do juízo e outros depois. O que quer dizer o seguinte, aí o cara começa a fazer mal contra a igreja, aí vai passando incólume pela vida. Lá na frente ele vai encontrar, quando fechar os olhos, vai cair e outros fazem o mal aqui à igreja e aqui mesmo eles pagam, eles sofrem as consequências do mal. Então está dentro da soberania de Deus e a gente se cala e adora. É verdade. O pastor e reformador João Calvino dizia que às vezes Deus pune imediatamente, e às vezes Deus pune tardiamente, e às vezes até não pune aqui nesse mundo, não é só pune na eternidade. Né? Aí ninguém escapa do juízo de Deus, né? Porque tem gente que não está compreendendo, pastor, essas realidades, né? Porque Deus permite e porque às vezes Deus não permite. E às vezes se cria, né, ideias fantasiosas sobre a vida cristã, sobre a vida espiritual. Que vai estar tudo bem, não vai ter nenhum na palavra de Deus. Por exemplo, que o cristão é intocável, porque é um profeta, porque é um pastor, porque é servo de Deus, porque é um adorador, e lá vem. E a realidade não é bem essa, né? Não. Inclusive nós temos 2 casos no Novo Testamento que são bem significativos. O caso de João Batista. Exatamente. O ministério durou quantos meses? 6 meses, quer dizer, um ministério rapidíssimo. E ele perdeu a cabeça. Perdeu uma cabeça. E Tiago, irmão do Senhor, lá em Atos, capítulo 12, que Herodes também cortou a cabeça dele, ele morreu prematuramente por causa do Evangelho. Quer dizer, está dentro da soberania divina, do arbítrio de Deus, e cada um procura servir com fidelidade, mas já pensando que a vida cristã ela tem essas coisas, né? Porque nós somos chamados para não só para crer, imunização mas contra
toda perseguição, né? Eu tenho, por isso que eu estou dizendo. Qualquer espécie de mal, né? Eu estava dizendo aqui, o Lucas, aqui, o rapaz que controla aqui o sono aqui nessa mesa, né? Que antes de Erivan, que está conosco aqui. O Fernando. É que a vocação, não, que estava hoje pela manhã. Lucas. A vocação da igreja é sofrer por causa do Evangelho. E eu não sei se nós estamos preparados para um momento de perseguição. Especialmente os obreiros dos seus ministros do Senhor, porque nós temos hoje, qualquer tocou vai logo para a justiça. É verdade. E se for a própria justiça o país que estiver perseguindo a igreja, e aí? Então vai ter Tem que entregar a Deus como Zacarias fez. Né? Como ele fez e como e a igreja sempre fez ao longo da sua Eu história. estava lendo recentemente, para concluir, um livro bastante conhecido, né? De Paulo Romero, intitulado Supercrentes, e ele fala que esse pessoal que só prega prosperidade, só prega triunfo, só prega vitória e bênçãos materiais, eles acham que o cristão é uma super pessoa que não pode passar por nada de ruim, porque está com Deus não vai permitir, mas não é bem assim. Às vezes Deus não permite, como foi o caso de Eliseu que a gente citou, e às vezes permite, como foi o caso de Zacarias. Agora o importante é saber que Deus está no controle, e a vingança pertence ao Senhor, e cabe a nós somente obedecer a sua palavra, ser fiel à nossa vocação, né, pastor? É verdade, é verdade. A gente tem que entender isso aí, né? Que Deus nos chama para sermos fiéis a Ele, e a igreja brasileira deve levantar as mãos para os céus, bendizer ao Senhor e agradecer, porque nós estamos passando um momento de paz, de tranquilidade, não tem tempestade, mas a qualquer momento pode vir uma tempestade na igreja, porque é a vocação dela, né? A igreja, e outra coisa, é no sofrimento que a igreja se purifica. É verdade. Né? Ela se santifica mais, porque o indivíduo não tem mais que quem apelar só para Jesus, e começa a ajeitar a vida, e Deus começa a abençoar, e começa a dar poder, e começa as coisas a acontecer no reino de Deus. Né? É verdade. Mas antes de encerrarmos fechar o microfone em relação a esse assunto, eu queria só enfatizar a questão das reformas religiosas que aconteceram no meio do povo de Israel, principalmente sob Josafá, Ezequias e Josias. Né? E o cerne desta reforma é a santa palavra de Deus. Né? Ela foi trazida a público, lida e explicada, e aquilo gerou no coração do povo de Deus, que estava em pecado, um profundo sentimento de culpa, e o arrependimento e o perdão de Deus e a bênção de Deus. Ainda hoje é assim. Hoje nós estamos ouvindo e vendo nas igrejas que não estão enfatizando mais a palavra de Deus, né? Quer dizer, os cultos têm 2 horas de louvor, né? E 5 minutos de pregação. É verdade. E às vezes é testemunho, e às vezes é aquelas coisas que acontecem no mundo neopentecostal. Mas é preciso voltar para a santa palavra de Deus, porque é revelação divina, está a vontade de Deus revelada. Quem quiser ser feliz, obedeça a palavra de Deus, se submeta a ela, porque ela é a verdade absoluta. E é por meio dela que o Espírito Santo se manifesta, porque ela é produção do próprio Espírito Santo, né, pastor? É verdade. E as manifestações do Espírito, né, tem que estar de acordo com a santa palavra de Deus. É verdade. O Espírito de Deus não se manifesta, né, com coisas contrárias à palavra que ele próprio inspirou. É verdade. É uma incoerência do mundo. O Espírito de Deus levar um obreiro, uma pessoa, a se manifestar um dom ou qualquer ação divina, fora que da própria revelação. Palavra. Não existe isso. Isso aí é do cão. Então que Deus abençoe a vida do pastor Eudes, lhe dando cada vez mais discernimento acerca da sua palavra, abençoe cada um dos ouvintes, que o Espírito Santo possa aplicar este ensino em vossos corações, nos corações de todos nós, que possamos ter aquela mesma compreensão que o apóstolo Paulo tinha, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, o importante é estar firme na presença de Deus. Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual, e daqui a pouco voltamos com o quadro A Bíblia Pergunta e você responde. Protegido Israel, Israel, Israel.
grandes reis, muitas batalhas e grandes vitórias. Israel, 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 Israel. Israel por Deus foi escolhido para ser uma grande nação. Em Israel nasceu o Messias. Israel, 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 A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. CPAD-FM 96,1. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 43 minutos e voltamos com o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Hoje a pergunta é: qual o nome do profeta do Novo Testamento, filho de Zacarias e de Isabel? Agora, queremos lembrar os amados ouvintes que vão participar desse quadro, que nos dê o seu nome e sobrenome, né, para a gente tomar nota aqui, tudo direitinho, ok? Então temos o primeiro ouvinte, já, Erivan. Alô. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. A paz do Senhor. O nome do profeta do Novo Testamento é João Batista. Com quem falo, por favor? Iris Diana Carvalho. Iris Diana é? Carvalho. Ok. De onde você fala? Do bairro das Indústrias. Bairro das Indústrias. Deus abençoe, viu? Tá tomado nota aqui. Aguarde que no final do mês terá o sorteio. Temos mais um ouvinte. Alô, com quem falo? Alô, paz do Senhor. Paz do Senhor. Com quem falo? Com a Osana. Osana. Osana de quê? Luísa. De onde fala? Do Grotão. Amém. Deus abençoe vocês aí do Grotão. Já sabe a resposta, Osana? Já. Como é o nome do profeta? João Batista. João Batista, tem certeza? Tenho. Amém. Então tá aqui, viu? Seu nome já registrado para o sorteio do final do mês. Deus abençoe. Mais um ouvinte. Com quem fala, a paz do Senhor? Bom dia, paz do Senhor. Amém. Com quem falo? É Marivan, do Valentina. Eu não entendi como é. Marivan, né? Marivan. De que, menina? Marivan de quê? Marivan do Valentina. Não, Valentina é onde a senhora mora, o seu sobrenome? Marivan Vieira. Vieira, tá certo. Qual o nome do profeta, Marivan? É João. João o quê? João Evangelista? Batista. João Batista? É. Amém. Tem certeza, né? Tenho. Amém. Então, Deus abençoe a senhora, a sua família. Mais um ouvinte. Alô, com quem falo? Marlete, do jogador. Marlete de quê? Alcântara. Alcântara. Qual o nome do profeta do Novo Testamento, filho de Zacarias e Isabel? João Batista. João Batista. O povo tá craque, viu, pastor Eudes? Estão lendo a Bíblia mesmo. Estão lendo a Bíblia, estão ouvindo as pregações. Graças a Deus. Deus abençoe. Mais um ouvinte na linha. Caiu, Erivan? Tem aí? Oi. Alô, com quem falo? Alice. Não entendi. Como é o nome? Alice. Alice. Alice de quê?
Maria Alice Carneiro Custódio. Ok, já sabe a resposta? João Batista. João Batista. A senhora fala de onde? 13 de maio. 13 de maio. Amém. Deus abençoe a senhora também, viu? Sua família. Mais um ouvinte, Erivan? Não. Mais um. Alô? Alô, a paz do Senhor, irmão. Amém. Com quem falo? O Edileuza do Valentim, Edileuza Cosmo. Edileuza Cosmo. É a primeira vez que participa do quadro, irmã Edileuza? Esse é, irmão. Ok. Já sabe a resposta? É João Batista. João Batista. A irmã fala de onde mesmo? Do Valentina. Ah, do Valentina. Bairro Abençoado. É de que denominação, a irmã? Eu sou da Batista. Amém. Então Deus abençoe a todos vocês, ok? Essa programação é uma programação não só da grande família congregacional, mas de todo o povo evangélico. Mais um ouvinte, Erivan? Alô? Alô, com quem falo? João Batista. João Batista? José Batista. José Batista. José Batista. João Batista é o meu irmão. João Batista é seu irmão, é? Mora em Guarabira. Mora em- Eu sou da Assembleia de Deus, aqui em Tibiri. Amém. Tibiri, terra boa, Santa João Rita. Batista, viu? Quer dizer, João Batista. quer dizer que João Batista é seu irmão e João Batista é a resposta, não é isso? Exatamente. E eu sou José Batista. Olha aí, que coisa boa, Paz né? do Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Tem mais um ouvinte. Hoje o telefone não para. Com quem falo? A paz do Senhor. Pode ser, meu querido. Alô, com quem falo? Alô, é Ranielson. Ranielson de quê? É Ranielson Tomás. Tomás. Fala de onde? Fala aqui de Jardim Aeroporto, em Bahia. Amém. O pessoal de Bahia sempre está na audiência, né? Já sabe a resposta? Isso, é João Batista. Amém. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso quadro Bíblia Pergunta, Você Responde. Temos mais um ouvinte para finalizar? Não? Então, a gente finaliza por aqui. Que Deus abençoe. No próximo sábado tem mais. Inclusive, pastor Eudes, o brinde do mês, não é? Já temos o brinde, o que será? Nós iremos sortear uma Bíblia, né? Ou melhor, um livro evangélico. Um né? livro, né? Com Já certeza. sorteamos uma Bíblia, um CD CD, agora um livro, e né? agora um livro. Se Deus verdade. quiser, a gente depois pode oferecer, não é? Mais verdade. brindes para os irmãos. Ore por essa programação, para que Deus levante patrocinadores, amém? E assim a sua vida seja abençoada. Samuel, eu queria mandar um abraço aqui à equipe lá da igreja que está lá na Casa do Julgamento, né? O Gilmar, o Yuri, Tiago Rocha, Rebeca, liderado por Danilo, né? Esse pessoal está lá trabalhando, juntando um dinheirinho para os eventos da mocidade da nossa igreja. Um abraço, querido, Deus abençoe a todos que estão na escuta, em nome de Jesus. Amém. Queremos aproveitar aqui também para mandar um alô para alguns irmãos que estão na escuta. A irmã Edivanise Tavares, a famosa Nil, né? E também aos irmãos lá da Segunda Igreja Congregacional de Mangabeira, o pastor Maxwell e família. E também o nosso irmão seminarista Tiago, Rayane e companhia. Todos vocês, né? O nosso abraço, o nosso ósculo santo. Temos também aqui um convite, né? Um comunicado, né, aqui Da CPAD. da CPAD, FM 96.1, e eu vou ler aqui, né? A superintendência convida a todos os professores e professoras que desejam trabalhar na 23ª Conferência de Escola Dominical, nos dias 17 a 20 de setembro. Favor está hoje no estudo do corpo de professores a partir das 19 horas. Agradece a superintendência. Então está aí o comunicado. Pastor Eudes, as considerações finais. Eu quero só agradecer a Deus a bondade de nos permitir estarmos juntos, eu e você, Samuel. Hoje o diácono Nivaldo não pôde vir, que está cirurgiado. É verdade. Pelo privilégio que nós temos de fazer esse trabalho que, para mim, é muito gratificante. Que O tempo é pouco, né, pastor? Mas estamos a aqui gente tem que administrar pela o graça tempo, de né, e Deus. fazer o melhor que pudermos para a glória do Senhor. Né? Deus abençoe os queridos ouvintes, lhe dê um restante de semana em paz. Que não esqueça que domingo é a Escola Bíblica Dominical, dia do Senhor, vá para a sua igreja aprender mais da palavra de Deus. Né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Se você mora aí perto de Água Fria,
aí na Zona Sul, faça-nos uma visita na rua Elba Maria Silva da Costa, vizinho ao Senec, fica frente com o Senec. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, te louvamos por tudo que foi realizado nesta tarde, nesta emissora. Continua nos abençoando e nos usando, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo para levar a Tua palavra de forma pura e simples aos corações que estão sedentos e desejosos de Ti. Dá-nos um restante dia na Tua presença. Guarda-nos de todo mal que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diferente de todas, igual a você. CPAD. Diferente de todas, igual a você. CPAD.